Olá, aqui quem fala é Mariana Calazans, professora de História da Rede Estadual do Espírito Santo e mestre em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. E hoje vim aqui bater um papo sobre os usos do jogo, desvendando o patrimônio cultural material da cidade de Vitória em sala de aula. E o que eu pensei? Eu pensei numa sequência didática de 3 aulas, sendo a primeira delas uma aula expositiva dialogada, trazendo o tema cultura e patrimônio cultural, e que se basearia na utilização de uma apresentação de slides e uma apresentação de conceitos, imagens e ao mesmo tempo um diálogo e reflexão com esses alunos, trazendo conceitos como o que é cultura, partindo sempre de vivência dos estudantes, o que é cultura para vocês, como que vocês percebem a cultura, o que vocês já estudaram, escutaram sobre cultura, e depois partindo daí, afunilando esse conceito de cultura, passando, por exemplo, por etnocentrismo, que são relações conflituosas entre culturas, e trazendo o conceito de patrimônio cultural. Então, o que é um patrimônio cultural? Que tipos de patrimônios culturais existem? E sempre trazendo imagens, sempre trazendo exemplos que façam parte da rotina e do dia a dia. Então, muitas vezes, trazendo no nosso caso capixaba, a panela de barro, o ofício das paneleiras, trazer a moqueca capixaba, trazer o Congo, o convento da Penha, sempre a partir daí, para que os estudantes possam pensar e abstrair também, tá? Então, seria uma aula de conceitos, mas também uma aula de reflexão sobre a importância de preservação desses patrimônios, visto que todos eles, tanto materiais quanto imateriais, têm uma importância fundamental para a preservação das práticas, dos saberes, da memória, da identidade de um povo, de uma cultura, Enfim, então seria uma aula mais expositiva dialogada, essa primeira. A segunda aula planejada seria justamente a aula em que a gente utilizaria de fato a gamificação. E aí, o que eu propus? É uma proposta dentre as várias que podem ocorrer a partir daí, Mas a minha proposta é utilizar o game, utilizar o jogo, desvendando o patrimônio cultural material da cidade, inicialmente levar os alunos para um espaço na escola em que tenha o acesso direto aos computadores, seja uma sala de informática, seja uma biblioteca com Chromebooks, enfim, de acordo com a realidade da sua escola, e proporcionar com que esse estudante possa ter um contato direto com o jogo, que ele possa jogar, que ele possa usufruir também, da beleza das ilustrações do jogo, que é um jogo com ilustrações muito bonitas, que ele possa errar, acertar, escutar o que se fala sobre cada patrimônio, após a resposta que ele dá, Então, acertou, aí tem um videozinho que explica um pouco sobre esse patrimônio, e tudo de uma qualidade muito boa, Tanto visual, estética, quanto também uma qualidade de conteúdo, E aí depois eu pensei inicialmente em 25, no máximo 30 minutos desse momento de exploração individual. E depois esses estudantes poderiam sentar-se em duplas ou talvez trios, dependendo da logística ali, e a partir daí fazerem uma pesquisa, escolherem um desses patrimônios trabalhados no vídeo e fazerem, no jogo, e fazerem uma pesquisa, anotar no próprio caderno e tudo mais. E aí a terceira e última aula dessa sequência didática seria uma aula que partiria da metodologia ativa de sala de aula invertida, em que você chega na sala de aula, nós chegaríamos na sala de aula, proporíamos uma retomada da pesquisa, então os alunos sentariam em duplas ou em trios, e aí retomariam a pesquisa que fizeram, logo depois poderíamos nos sentar em roda ou em meia-lua, e assim esses estudantes apresentarem brevemente esse patrimônio que escolheram, tá? E depois disso, apresentaçãozinha de 2, 3 minutos no máximo, depois disso faríamos uma breve reflexão sobre os patrimônios da cidade
e uma roda de conversa ali bem curtinha sobre as experiências, se já tiveram experiências naqueles patrimônios, se conhece, se não conhece, e assim vai, tá? Então, essa foi a minha proposta de trabalho com o jogo Desvendando o Patrimônio Cultural Material Capixaba, mais especificamente da cidade de Vitória, né? E sei que é apenas uma possibilidade. E assim, esse jogo, ele pode ser usado de formas muito diferentes. Então, pode ser usado dentro de um projeto mais amplo, para ser o ponto de partida, para que os alunos comecem a pesquisar sobre os seus próprios patrimônios. Um incentivo, né? Começa do jogo, o primeiro momento ali seria deixar os alunos jogarem e depois propor um projeto, propor um seminário, um trabalho que poderia culminar talvez numa prática que os alunos pudessem ali fazer demonstrações dos patrimônios, pudessem trazer uma muqueca capixaba, enfim, as possibilidades elas são muito amplas, desde planos para sequências didáticas, né? Pode ser inserido em sequências didáticas amplas, né? Ou sequências didáticas curtas também, né? Eu quis trazer aqui uma sequência didática curta que ficasse tranquila de ser aplicada ao longo do trimestre, né? Porque muitas vezes nós não temos um tempo muito amplo para trabalhar com calma os conteúdos da forma como gostaríamos. Então, é uma possibilidade de trabalho um pouco mais curta, mas que contextualize, que traga os patrimônios culturais, discuta a sua relevância, discuta a sua importância, discuta a importância do restauro, da conservação, da busca também, isso para os patrimônios materiais, né? Do restauro, da conservação, e também amplie esse diálogo, essa reflexão para os patrimônios imateriais também. Então, espero que tenham gostado das sugestões, que tenha sido uma oportunidade de pensar sobre as diversas possibilidades que esse jogo nos traz. Muito obrigada pela atenção, um abraço e até a próxima.